Os olhos não mentem. Introdução. A verdade estava escrita no olhar de Paul. Paul Sarrisen podia até parecer um homem perfeito para a tia-avó, mas nunca enganaria Sandy. Os olhos de uma pessoa nunca mentiam, e os olhos dele eram os de alguém acostumado a partir corações sem piedade. Depois de um longo tempo sem sequer responder às cartas que Sandy lhe enviara em nome da tia-avó, Paul aparecera de repente como a pessoa mais inocente do mundo. Com certeza estava interessado apenas em herdar a fortuna da velha senhora. Mas só se antes passasse por cima do seu cadáver. Ou do seu coração. Capítulo 1. Sam, há um homem no galinheiro. O quê? A resposta de Sandy foi lenta e ausente. Atenta ao que estava fazendo, mal prestou atenção no que ouvira. Ajoelhada na grama, mantinha a cabeça baixa e os olhos fixos nos pés de seu primo de 10 anos de idade, cujos cordões dos tênis apresentavam um emaranhado insolúvel de nós. A tarefa de desamarrá-los fora dificultada pelo descuido do garoto, que passeara pelo campo pisando na água e depois na lama. Tia Dina mataria por isso, pensou Sam. Já podia até imaginar o tom de voz altivo da irmã do seu pai, como se ela estivesse bem ali. Francamente, Sandy, esperava mais de você. Pensei que, aos 24 anos, tivesse se tornado um pouco mais responsável, tanto que lhe confiei a tarefa de cuidar do meu pequeno Tom. Pensei que você seria capaz de trazê-lo de volta em melhor estado. Sam suspirou, ajeitando uma mecha dos cabelos castanho claros que havia se soltado, antes de empurrá-la para dentro do chapéu de palha, sem se importar com a mancha de lama que deixou em seu rosto. Inconformada, achou que jamais entenderia como seu pai e a sua tia podiam ser tão diferentes entre si, já que eram irmãos. Sam! Tom chamou-a com mais urgência. Tem alguém no galinheiro da Sra. Mac e acho que está roubando ovos. O quê? Sandy exclamou com um tom de voz alterado, desistindo de desfazer o nó. Ficou em pé para olhar na direção em que o garoto apontava. A pouca distância dali, ao pé da colina, encontrava-se o galinheiro onde a senhora Mackenzie criava suas preciosas galinhas caipiras que botavam ovos vermelhos. Diante do atento olhar de Sam, tudo parecia calmo e tranquilo. Tom, ciente da habilidade do menino em inventar histórias e do prazer que ele demonstrava quando alguém acreditava em suas criações, Sam lançou um olhar acusador para o priminho. Não é a minha imaginação, protestou Tom de imediato. É verdade, juro. Um homem. Sim, um sujeito alto e forte usando terno. Ouviram o cacarejo violento proveniente do velho galinheiro. Sem pensar duas vezes, Sam começou a correr. Deslizou pela grama escorregadia por toda a descida até o sopé da colina, movida apenas pela raiva. Mas que ousadia! Que ousadia! Apenas essas palavras lhe povoavam a mente durante a corrida. Como alguém ousaria invadir o galinheiro da senhora Mackenzie para roubar ovos? Ao mesmo tempo, podia ouvir a respiração ofegante de Tom, que perguntava o que ela iria fazer, enquanto corria tentando alcançá-la. Por que tudo isso? Perguntou-se ela. Por que tanta confusão por causa de um punhado de galinhas temperamentais que só botavam ovos quando lhes convinha, e que já deveriam estar muito velhas e com a carne dura demais para dar um bom cozido? Oh, Deus, eu prometi a Emily que tomaria conta do galinheiro, protestou Senna em pensamento. A reação que tivera fora tão abrupta que estava correndo mais do que podia esperar. Quando já se encontrava muito perto, percebeu que se não parasse, entraria correndo direto pela porta do galinheiro, antes de pensar no que fazer. Por instinto, parou a poucos metros da porta com um movimento rápido e até doloroso. O que estava fazendo? Thomas havia dito que o ladrão era um homem alto e forte. Ao se dar conta disso, parte da raiva se evaporou como que por magia, dando lugar à preocupação. Um som nada agradável vindo do galinheiro fez seu coração disparar. A casa de Riverview ficava a 8 quilômetros da vila mais próxima. Já havia ponderado muitas vezes a respeito do isolamento em que Emily vivia, estando sempre sozinha, distante de qualquer ajuda que viesse a precisar. Mas nunca pensara que tais riscos se aplicassem a ela própria, e nesse momento em especial também a Tom. Com agilidade, virou-se e avistou Tom, que só agora conseguira alcançá-la. Tom! Exclamou num sussurro apreensivo. Não se aproxime! Deus, não queria nem pensar no que sua tia Jean seria capaz, caso acontecesse algo de grave com seu precioso filhinho. Sam fechou os belos olhos castanhos diante do horror de tal pensamento. Porém, voltou a abri-los logo em seguida, ao ouvir o ruído da porta do galinheiro sendo aberta. O desconhecido não era tão alto assim, concluiu com certo alívio. Talvez parecesse para um menino de 10 anos, mas não para uma mulher com mais de 1,60 m de altura.
Se bem que, por estar no alto da escada que levava à porta do galinheiro, ele parecia mais imponente. Também não era tão musculoso quanto Tom fizera parecer. Sobre o paletó volumoso não parecia haver muito mais do que um homem de força mediana. Não tinha nada do tipo Sylvester Stallone que o garoto a levara a imaginar. Porém, o rosto do desconhecido foi que lhe causou um sentimento de apreensão. A barba por fazer cobria com um aspecto criminoso o rosto de traços fortes e o queixo anguloso. Tinha um nariz fino e reto, mas os olhos acinzentados é que garantiam a ele um aspecto de bucaneiro. Parecia alguém com coragem de cometer crimes bem mais sérios do que roubar ovos de um galinheiro. O pensamento fez com que Sam levasse o olhar em direção às mãos do homem. Nelas se encontravam a prova do crime: 4 ovos amarronzados. Ao voltar a encará-lo com um olhar ainda mais acusador, Sam surpreendeu-se ao notar a expressão gentil, quase amável, no rosto do suposto ladrão. Sem saber o motivo, associou aquela expressão à de um garoto apreciando o prazer simples de pegar ovos ainda quentes em um ninho pela primeira vez. Confusa pelo sentimento estranho que sua intuição estava lhe proporcionando, observou assustada a mudança daquele olhar acinzentado para uma expressão de fúria incontida. Sentia um tremor percorrer-lhe a espinha. O que pensa que está fazendo aqui? O tom de voz do homem era frio e rude, além de apresentar um sotaque que Sam não conseguia distinguir direito. Eu, desconcertada pela forma natural e livre de culpa com que o homem a interpelara, não foi capaz de formar uma resposta coerente. Essa propriedade é privada, disse ele. Não tenho direito de entrar aqui. A audácia daquela afirmação e o tom arrogante com que foi proferida inflamou o temperamento volátil de Sam, que o encarou com a cabeça erguida de modo desafiador. Mas que ousadia sua! Eu sei muito bem que estamos em propriedade privada. Acontece que pelo menos eu sei a quem ela pertence, o que eu acredito ser mais do que posso dizer sobre você. Não tenho o menor direito de estar aqui. O estranho fez menção de falar algo, mas no calor da fúria Sam continuou. Você é quem nos deve explicações sobre o que está fazendo aqui. Sam interrompeu Tom inquieto. Ganhou a atenção de Sandy apenas por alguns segundos, antes que ela se voltasse novamente para o homem sem ouvir o que o garoto tinha a dizer. Por que eu deveria me explicar a 2 rufiões como vocês? A indiferença na voz dele funcionou como uma espécie de combustível para inflamar ainda mais o temperamento de Sam. Avançou mais um passo, ignorando a tentativa de Tom em detê-la. Como ousa! Falou num tom de voz alterado. Não tenho o direito de falar conosco desse jeito. É você quem está roubando. Roubando? O homem olhou para as próprias mãos. Ah, os ovos! Continuou ele quase rindo. Eu não chamaria isso de roubo. É assim que nós chamamos essa sua atitude por aqui, afirmou Sam, furiosa com a indiferença que ele continuava demonstrando. Você invadiu o galinheiro e roubou os ovos e você está tentando me convencer de que não era exatamente isso que vocês dois estavam prestes a fazer, roubar alguns ovos. Hã? Engasgou Sam. A acusação sem propósito a deixou tão abalada que ela não conseguiu pensar em uma resposta imediata. A pausa durou tempo demais e qualquer argumentação daria a impressão de ser uma falsa desculpa. Não! Exclamou por fim, mais tarde demais, segundo o brilho irônico no olhar do estranho. Não é nada disso. Nós estávamos apenas passeando. Invadindo propriedade particular, isso sim. E era disso que você estava me acusando. Para a surpresa de Sam, o homem desceu a escada do galinheiro a passos largos. Aproximando-se, forçou-o a recuar um pouco, embora com certa relutância. Em vez de sentir-se melhor ao vê-lo descer para o mesmo nível onde ela estava, foi tomada por uma perturbação ainda maior. Agora que ele estava mais próximo, Sam pôde observar melhor os olhos acinzentados do invasor. Demonstravam uma frieza tão intensa quanto a dos ventos que sopravam nas colinas de Yorkshire durante o inverno. As feições másculas e frias davam a impressão de pertencerem a alguém severo, sem nada para esconder. Mas, suponho que seja verdade, o que exatamente os 2 gatunos estão fazendo por essas paragens? Temos permissão da proprietária. Sam sabia que se tratava de uma atitude tola. Não deveria dar satisfações a um suspeito, mas não pudera deixar de responder ao desafio daquele homem. Por outro lado, a ênfase que ele utilizara para chamá-los de gatunos até que fazia certo sentido. Afinal, o adjetivo era perfeitamente aplicável diante da aparência de ambos. Sandy usava uma grande jardineira jeans e uma blusa larga por baixo, ambas enlameadas graças à aventura de Tom, que estava ainda mais sujo do que ela. De fato, não formavam um par muito respeitável. Naturalmente,
retorquiu o homem com cinismo enquanto guardava os ovos nos bolsos do paletó. E também quer que eu acredite que Emily Mackenzie deu livre acesso a dois matutos como vocês, inclusive a casa de Riverview, não é? Continuou, acabando de guardar os ovos. A raiva de Sandy foi cedendo lugar primeiro à razão, depois à preocupação. Observou que, sob o sol, o homem tinha uma aparência diferente, mas não muito melhor. Apresentava olheiras bem marcadas, indicação de uma vida boêmia. Outra coisa que a incomodava era a impressão de conhecê-lo de algum lugar, embora não se lembrasse de onde. Havia também o detalhe de que o terno era muito bem feito e de tecido refinado. O aspecto impecável denunciava tratar-se de uma roupa cara, impossível de ser comprada por um ladrão de ovos. Entretanto, o que mais afetou Sandy foi o fato de haverem sido chamados de matutos. A roupa larga e o grande chapéu que escondia seus longos cabelos, por certo, ocultaram toda a sua feminilidade. Por não estar usando nenhum tipo de maquiagem e ter manchas de lama no rosto, o homem pensou que ela fosse um rapaz. Provavelmente o irmão mais velho de Tom. Levando-se em conta sua aparência lastimável, o engano até representou certo alívio para o seu orgulho ferido. De repente, um fato a mais vibrou em sua mente. Emily Mackenzie. Ele dissera o nome com extrema familiaridade. Quem é você, afinal? Por um momento, Sam pensou que o desconhecido não fosse responder, diante do olhar indignado que ele lhe lançou. Meu nome é Paul Sarrisen, disse por fim. O modo como pronunciou o nome deixou implícito o complemento, mas isso não é da sua conta. Sam se lembrou de já ter ouvido aquele nome, mas não o deixou perceber. Droga, falou Tom com a impulsividade natural de uma criança. É o sobrinho maldoso. Tia Jane ficaria horrorizada se ouvisse o filhinho falando dessa maneira com alguém. Porém, Sam não teve a menor vontade de censurá-lo, já que a afirmação espelhava seus próprios sentimentos. Nunca tinha visto Paul Sarrisen pessoalmente, mas cultivavam a mesma opinião sobre ele, embora nunca houvessem falado a respeito. Conheciam-no apenas nas fotos e no comentário da Sra. Mackenzie. As fotografias mostravam um homem bem mais novo, o que explicava o motivo de Sandy não havê-lo reconhecido de imediato, mas sentido alguma familiaridade diante daquele rosto. Na verdade, sobrinho neto, corrigiu Paul com rispidez, não ocultando a raiva que sentira pelo comentário tolo que Tom fizera a seu respeito. Emily Mackenzie é irmã do meu avô, portanto minha tia-avó, completou. Sam pensava no descaramento de Paul, que resolvera se aproximar da sua ancestral justo agora, quando interessava apenas a ele. Eu vim visitá-la, pois veio tarde. Ela não pôde suprimir a raiva, mas se arrependeu antes de acabar de proferir as palavras. O rosto de Paul demonstrou com clareza o quanto ele detestara o comentário. Por quê? Questionou com dureza. Ela não morreu? Alguém que não estivesse a par da situação pensaria que ele se importava de verdade. Todavia, Sam sabia de tudo. Passara muitas horas junto à Sra. Emily, ouvindo histórias a respeito de seu sobrinho neto favorito. Sabia de cada prêmio que Paul ganhara e que ele viajava muito, sempre mandando presentinhos para a tia-avó, vindos dos 4 cantos do mundo. Só presentes. Paul nunca mandava cartas. No máximo, enviava um cartão ou bilhete acompanhando um ou outro presente. Tais pensamentos fizeram Sam enrijecer as feições. Por mais que tentasse, não conseguia controlar a raiva dentro de si. Não, ela não morreu, confirmou, demonstrando raiva e desgosto. Muitas vezes vira o rosto da Sra. Emily se iluminar com a chegada do carteiro, apenas para cair em decepção quando tomava conhecimento da negligência do seu querido sobrinho neto, que nunca escrevia. Mas ainda está muito doente, como tem estado nos últimos 3 meses. Continuou a falar furiosa. Sandy só pudera fazer algumas visitas à sua querida patroa desde que esta fora internada. Em tais ocasiões, tivera de cumprir a dolorosa tarefa de responder a verdade à boa velhinha e contar que seu protegido não havia mandado notícias. Mandara 5 cartas para Paul Sarrisen desde que o estado da Sra. Emily se agravara. 2 para o endereço dele, em Londres, e outras 3, uma para cada escritório do jornal onde ele trabalhava. Depois de se passarem dias desde que a última carta fora enviada e não haverem recebido nenhuma resposta, Sam acreditou no que Brian sempre dissera. Paul podia até ser o preferido e o mais amado, mas não dava a mínima para a tia-avó. E o que isso tem a ver com você? Perguntou ele. Esteve tão ocupado metendo o nariz na vida dos outros e dando palpites em assuntos que não lhe dizem respeito que ainda não explicou o que está fazendo aqui. Qual é o seu nome? Sam. Quase respondera Sandy. No entanto, prefiro deixá-lo pensando que ela era mesmo um rapaz.
E não estava mentindo com relação ao nome, já que todos chamavam de Sam. Apenas a senhora Emily e sua tia Jean a chamavam pelo nome completo. Esse é Tommy Newton. O que você tem a dizer então, Sam Newton? Interrompeu Paul. Sam achou engraçado o fato dele haver imaginado que ela era irmão de Tom. Porém, a graça acabou quando Paul deu alguns passos adiante, aproximando-se de forma perigosa. Nós estávamos apenas passeando e... gaguejou ela. E, sabendo que a senhora Mackenzie estava no hospital, resolveu verificar se havia alguns ovos gratuitos. Ele completou. Não, não faríamos uma coisa... Paul não deixou que ela acabasse a frase. O fato de eu estar aqui atrapalhou seus planos, pois me deixe avisá-lo de que seus dias com ovos grátis acabaram. A senhora Mackenzie pode estar no hospital, mas isso não significa que a sua propriedade esteja aberta para ladrõezinhos como vocês. Agora me escute. Sam tentou protestar, porém ele a interrompeu com arrogância. Não, você me escute. Enquanto a minha tia-avó estiver no hospital, eu cuidarei de tudo por aqui. Estou avisando que se eu pegar algum de vocês nas minhas terras de novo, vão se arrepender por isso. Não mais do que já nos arrependemos, respondeu Sam sem se importar se Paul ouviria. A arrogância com que ele dissera minhas terras a incomodou muito. Agora quero vocês dois fora daqui. Ah, já estamos indo. Sam pegou Tom pela mão e andou em direção à estrada, consciente de que seria inútil continuar a discussão. Quando chegou à cerca que delimitava as terras da Sra. Mackenzie, a imagem da sua velha patroa lhe veio à mente. A lembrança do sofrimento que a ausência de Paul Sarrisen causara nela fez com que se virasse para falar uma última vez. Muito bem, eu vou lhe dizer mais uma coisa, Sr. Mandão Sarrisen. Essas terras não são suas, e se há justiça na terra nunca serão. Não é o único sobrinho neto da Sra. Mackenzie. Considero Brian Merton um herdeiro muito mais merecedor da casa de Riverview e de suas terras. Paul ficou furioso. Sam gostou de ver a expressão perturbada e nervosa no rosto dele. O bom senso a informou de que o certo seria deixar a discussão parar por aí. Entretanto, a indignação a impeliu a dar a cartada final. Talvez você não tenha levado o futuro da herança em consideração quando resolveu passar tanto tempo ausente sem visitar sua tia-avó. Como nem sequer ligava para ela, agora vai achar que a sua negligência foi um erro, ao ver que a Sra. Mackenzie irá favorecer quem gosta dela de verdade. Sam não esperou para ver a reação que seu ataque final causaria. A responsabilidade de responder pelo bem-estar de Tom, além do seu próprio, foi mais forte do que a curiosidade. Ciente de que dissera mais do que o suficiente, correu pelo caminho de volta de mãos dadas com seu primo, sem olhar para trás. Com sorte, esse homem detestável logo iria embora. Era provável que fosse ao hospital visitar a tia-avó antes de partir. Sam esperava nunca mais ter de vê-lo de novo. Acreditava que o único encontro com Paul Sarrisen era suficiente para uma vida inteira. Capítulo 2. Cheguei! Sam colocou as pesadas sacolas de compra no chão da sala e suspirou aliviado ao descarregar o peso que trazia. Olhando ao redor, ficou surpresa com o silêncio que prevaleceu no ambiente. Mamãe? Tem alguém em casa? Como ninguém respondeu, deduziu que estava sozinha. Sabia que seu pai não estaria, pois nesse horário ele costumava desenhar suas ilustrações à margem do rio, porém a sua mãe deveria estar passando uma enorme pilha de roupa. Ao levar as compras para a cozinha, percebeu que ela havia até preparado a tábua de passar e o ferro, assim como a pilha de roupas, mas não chegara a começar a tarefa. Sam ficou curiosa a respeito do paradeiro da sua mãe. Vocês dois, afastem-se daí! E espantou dois de seus gatos que estavam prestes a atacar a sacola de compras. Não há nada que lhes interesse aí dentro, a comida de vocês ainda está no carro. A lembrança da caixa pesadíssima que ficara no porta-malas do seu Fiesta, cheia de latas de ração para gato, a fez gemer de desânimo. Protelando a indesejável tarefa, resolveu beber algo refrescante. Ao tirar os sapatos, sentiu o frio do chão diretamente sobre os seus pés e se animou em procurar pela limonada que a sua mãe fizera mais cedo. Enquanto servia-se de um copo de suco, ouviu a campainha tocar. Por um momento, pensou em ignorar o irritante som que ecoava por toda a casa, mas tinha consciência de que não conseguiria. Seu pai era capaz de ignorar a campainha ou o telefone se estivesse entretido com uma de suas ilustrações, mas não ela. Na primeira e única vez em que ignorara o telefone, quase tivera um ataque de ansiedade, imaginando se havia acontecido algo de ruim com Tom ou algum conhecido. Durante horas, esperara o telefone tocar de novo até descobrir que não fora uma chamada importante. A partir daí, jurou que jamais faria isso de novo. Dirigiu-se à porta, ainda com o copo na mão, e a abriu.
A imagem que viu diante de si foi tão assustadora que ela quase deixou o copo cair. O primeiro ímpeto que sentiu foi o de voltar a fechar a porta, controlado apenas no último instante com muito esforço. Ali, na varanda da frente da sua casa, estava o sobrinho malvado da Sra. Mackenzie. Sra. Harrington? Perguntou Paul Sarrisen com um sorriso charmoso. Não. A negação seca foi tudo que Sam conseguiu proferir devido ao choque do inesperado confronto. O sorriso de Paul a deixou desconcertada a ponto de fazê-la pensar que estivesse tendo alucinações. Jamais imaginara que aquele monstro com quem se confrontara na tarde do dia anterior fosse capaz de um sorriso. Ao perceber que o rosto dele se tornara sério e sua expressão francamente questionadora, Sam se viu obrigada a dar uma continuidade ao menos polida à negação. Isso sem falar que uma demora maior em responder poderia dar tempo a Paul de pensar no rosto do garoto que ele vira no dia anterior, relacionando-o a ela. Minha mãe não está, e não sei a que horas voltará. Parte de sua preocupação se esvaiu ao lembrar que vestia uma camiseta cor-de-rosa, combinando com uma saia escura, o que a deixava com uma aparência bem feminina, muito diferente da jardineira e blusa larga que usara no dia anterior. Os cabelos soltos e o leve toque de maquiagem completavam o visual, tornando-a totalmente distinta da figura do garoto matuto que Paul expulsara das terras de Riverview. Entendo. A seriedade no rosto dele não desapareceu por completo, e Sam se manteve na luta para controlar seu nervosismo. Era algo importante? Em sua ânsia por dirimir qualquer suspeita que tivesse pairando na mente de Paul, Sam resolveu dar continuidade ao diálogo. Porém, a frase seguinte foi tão impensada que acabou sendo proferida antes que ele pudesse responder a sua pergunta. Eu acredito que ela não deva demorar muito tempo. Gostaria de entrar e aguardá-la? Por que eu fiz isso? Censurou-se em pensamento. A última coisa que ela queria era ser amável com esse homem arrogante, e muito menos ter que manter um diálogo cortês com ele. Poderia demorar horas até sua mãe reaparecer, já que não fazia ideia de onde ela havia ido. Ciente de que era tarde para se arrepender, admitiu que o único caminho viável seria continuar com a cortesia e cumprir a oferta. Obrigada, Paul assentiu. Eu gostaria mesmo de me sentar um pouco. Sam ficou de lado, dando passagem a ele. Não parecera tão alto lá fora, pelo que ela observara. Talvez a proximidade ou o contraste com o teto baixo o fizesse parecer maior. Por aqui, indicou o caminho, abrindo outra porta que os conduziu à sala. Aceitaria um copo de limonada? É feita em casa. Perturbada pelo estranho nervosismo que se apoderava dela pela proximidade de Paul, percebeu que deixara transparecer em sua voz a tensão que a envolvia. Ai, sim, eu creio que algo refrescante cairia muito bem nesse momento. Se não for muito trabalho, é claro. Trabalho nenhum, assegurou Sam de modo ainda meio ríspido. Na verdade, gostara da ideia de poder se afastar dele por alguns segundos. Assim poderia colocar sua mente em ordem e se recompor. Por algum motivo, a presença de Paul a estava afetando além do que ela poderia esperar. De fato, sentia-se mais alterada agora do que no confronto que haviam tido em frente ao galinheiro. A melhor explicação que encontrou para o próprio nervosismo foi o fato de estar sozinha com ele dentro de casa. Já vira o homem mostrar sua fúria antes e o fato de se ver sozinha com alguém de aparência tão máscula e forte a deixara naturalmente temerosa. O pensamento causou-lhe um arrepio pelo corpo. Teve de se concentrar para levar a limonada até a sala sem derramar tudo pelo caminho. Encontrou Paul admirando as ilustrações dos quadros de seu pai, espalhados pelas paredes da sala. Foi você quem os fez? Perguntou ele, virando-se para encará-la. Não, são as obras do meu pai. Sam estava tão nervosa que as palavras saíram entrecortadas, como se ela estivesse ofegante ao final de uma corrida. Paul emitiu um som que denotava franca admiração. Ele pintou todos eles, comentou Sam, indicando as paredes da sala, forradas de quadros. Esse é o trabalho dele, ele é um ilustrador. Seu pai sempre pinta vida selvagem? É o que ele faz melhor, o que naturalmente o leva a ilustrar livros sobre a natureza e obras infantis ou educativas. Os trabalhos são muito bons. Ele é bem-sucedido? Tornou-se famoso? Não muito, respondeu Sam sem conter um franco sorriso. Simpatizara com a admiração sincera que Paul demonstrara pelo trabalho de seu pai. Além do mais, bem-sucedido não era um adjetivo muito aplicável ao seu amado e desorganizado pai. Estranho, eu sempre pensei que houvesse um mercado muito amplo para trabalhos dessa qualidade. Seu pai consegue fazer tudo com extrema delicadeza e riqueza de detalhes, mas transmite também uma incrível força interior.
Esses animais parecem reais e não bichinhos de ilustrações infantis. Papai poderia ter ficado famoso, mas não se importou em batalhar por isso. Não faz parte da sua natureza, pois não é um homem de negócios. Ele só quer levar a vida com tranquilidade e aproveitar a oportunidade de viver no campo. Costuma se satisfazer apenas em ganhar o suficiente para sobreviver e continuar trabalhando. Basta isso para que ele fique feliz. E ele sempre consegue? Quero dizer, ganhar o suficiente? Algo no modo especulativo com que Paul olhou ao redor, avaliando a residência humilde, fez com que Sen voltasse a se irritar. Com certeza, a casa em que moravam nem deveria se comparar ao apartamento que Paul tinha em Londres, mas era o melhor que o pai podia proporcionar. Nós sobrevivemos, respondeu depressa. De repente, percebeu que ainda segurava os 2 copos de limonada. Estendeu um para ele. Pegue. Mais uma vez não conseguiu conter o tom agressivo em sua voz. Como resultado, viu Paul franzir o senho, desconcertado por não entender a razão de tanta animosidade. Não tive a intenção de infligir nenhuma crítica a vocês. Ele se justificou. Havia aceitado o copo, mas não se moveu. A presença máscula se fazia sentir como uma força opressora sobre Sen. Muito pelo contrário, prosseguiu com genuína sinceridade. Sei muito bem a quantidade de problemas que um homem enfrenta quando trabalha como autônomo e a responsabilidade que ele se vê obrigado a assumir. Foi difícil para Sen deixar de emitir uma exclamação de pouco caso. Não podia imaginar nenhuma semelhança entre o mundo agressivo e caro em que vivia o Sr. Sarrisen e o universo de calma e quietude ao qual seu pai pertencia. Emily Mackenzie falava sempre sobre o trabalho do seu sobrinho neto, por isso Sen sabia muito bem como Paul havia construído sua carreira. Com uma sequência extraordinária de furos de reportagem, ele adquirira o cargo tão almejado de correspondente internacional. Para orgulho e tristeza da sua tia-avó, passava a maior parte do tempo viajando por todo o mundo, onde quer que houvesse um acontecimento importante. Uma vida dispendiosa e cheia de mulheres, verdadeiro alvo para colunistas sociais. Sen tinha consciência de que seu pai nunca sobreviveria às pressões do círculo de relações que envolviam o mundo de Paul. Seria como jogar um peixinho aos tubarões. Ao se lembrar da arrogância com que fora tratada na tarde do dia anterior, Sen agradeceu ao destino pela diferença entre Paul e seu pai. Ah, você sabe? Sen só conseguiu controlar o tom de escárnio a tempo de mudar a entonação da última sílaba, fazendo aparecer uma pergunta menos jocosa. Já havia ido longe demais em suas provocações para quem estava sozinha em casa, acompanhada apenas por um homem temperamental e de caráter duvidoso, que ainda por cima deveria acreditar ser um completo desconhecido para ela. Oh, desculpe, eu não me apresentei ainda, disse ele como que lendo os pensamentos de Sen. Meu nome é Paul Sarrisen. Emily Mackenzie é minha tia-avó. Tentando manter uma polida expressão de interesse, ela não teve outra alternativa senão retribuir o aperto de mão oferecido por ele. Por mais que quisesse evitar o contato físico, se não correspondesse ao gesto bem educado, poderia dar margem a alguma suspeita. O aperto de mão foi firme e agradável. Se já não tivesse uma opinião formada, Senna acharia o gesto uma confirmação de sinceridade e confiabilidade. Quer se sentar, Sr. Sarrisen? Sim, obrigada. O prazer com que Paul se acomodou na poltrona que ela oferecera e a naturalidade com que provou um gole da limonada deram a impressão de que ele estava realmente aproveitando com prazer cada momento da manhã quente. Algo surpreendente para alguém tão monstruoso e vil. Ah, está deliciosa. Foi feito pela minha mãe. Sen respondeu com um leve sorriso. Estando barbeado, Paul parecia menos criminoso e até um pouco sofisticado, sem deixar de ser másculo. As linhas do seu rosto, agora mais claras e bem definidas, tornavam seu ar de arrogância ainda mais evidente. Estava muito bronzeado, mas não como alguém que volta de um período de férias. A cor da sua pele parecia a de alguém que trabalhava exposto ao sol intenso ou que vivera por um longo tempo em um local de clima quente e ensolarado. Também não lhe passaram despercebidas as olheiras profundas contrastando com o brilho claro dos olhos acinzentados. Muitas noites de pouco sono, ou quem sabe muita bebida, pensou ela com cinismo. Acho a limonada caseira muito mais refrescante do que qualquer bebida que possamos comprar, comentou, tentando manter a mente de Paul ocupada. Ainda mais com esse calor todo. Está quente, não? Muito incomum para essa época do ano. Para falar a verdade, eu não acho que esteja tão quente, respondeu ele com um leve sorriso. Trabalhei e morei perto da região equatorial por um longo tempo, então creio que deve ser por isso que eu acho o clima daqui relativamente frio. Entendo. Onde trabalhou? Na América Central, mais exatamente na Guatemala.
Isso explicava a origem do bronzeado. Entretanto, Sam não conseguia imaginá-lo descansando em uma praia. Mesmo sentado, Paul parecia ter sob seu controle uma fonte de energia que o impelia ao movimento. O fato de ele haver morado na Guatemala justificava em parte a lentidão da resposta às cartas. A dedução fez com que Sam considerasse a possibilidade de reavaliar sua postura diante dele. Afinal, a Sra. Emily o admirava muito e não era nenhuma tola impressionável. A última carta fora enviada ao editor, única pessoa com quem um repórter devia manter frequente contato. Porém, isso fora 2 meses. Com certeza, Paul havia recebido a informação sobre o estado de saúde da tia-avó há um bom tempo. Eu não a conheço de algum lugar? A pergunta pegou sendo desprevenida, forçando-a a interromper o devaneio e lembrando-se da fúria que Paul demonstrara no evento do galinheiro. Não creio que isso seja provável, respondeu com cautela. Você esteve fora do país há muito tempo e eu vim trabalhar para sua tia-avó há apenas 9 meses. Meus pais se mudaram para a vila apenas 1 ano antes disso. Haviam se mudado em virtude da falta de dinheiro, pois ali o custo de vida seria mais compatível com a renda do seu pai. O dinheiro continuara escasso. Por isso, Sam tivera de procurar um emprego e acabará trabalhando para a senhora Mackenzie. A menos, é claro que tenha estado em Leeds durante os últimos 4 anos. Eu morava e trabalhava lá. Interrompeu-se ao perceber que o nervosismo estava fazendo com que ela falasse demais. Não era necessário entrar em detalhes sobre a sua vida pessoal. Você trabalha para minha tia-avó, então deve ser a S.J. Harrington que me escreveu as cartas? Cartas. Sam notou que ele usara o termo no plural, o que significava que havia recebido mais de uma. Sua opinião a respeito dele voltou a se deteriorar. Eu mesma, confirmou. Impossível ocultar o tom de desaprovação em sua voz. Era óbvio que ele, melhor do que ninguém, sabia o conteúdo das cartas. Quando Sam escrevera a segunda, todos achavam que a senhora Mackenzie não sobreviveria mais do que 1 semana. Tudo o que ela fizera fora traduzir em palavras a urgência da situação, já que as enfermeiras a haviam informado de que a pobre velhinha não parava de chamar pelo sobrinho neto. Certo, então você é a tal Sandy? A mudança na expressão de Paul tornou clara sua percepção com relação à hostilidade que Sam vinha demonstrando. Com um movimento determinado, depositou o copo vazio com força sobre a mesa. O que exatamente você tem contra mim? Questionou, exigindo uma resposta. Não compreendo o que está querendo dizer, respondeu ela com a maior frieza possível. Para demonstrar casualidade, levou o copo de limonada até os lábios, mas se arrependeu de imediato. Suas mãos tremiam tanto que não conseguiu beber o refresco, tornando ainda mais evidente o seu nervosismo. Ah, compreende sim. Paul não elevou a voz, mas direcionou as palavras de um modo que a magoou mais do que uma bufetada. Sr. Sarrisen, Sam tentou falar, mas ele não a deixou prosseguir. Desde que abriu a porta e me olhou como se eu fosse uma cobra venenosa, vem se esforçando em disfarçar a hostilidade que sente a meu respeito. Francamente, Sr. Sarrisen, interrompeu Sam com a voz alterada. Eu creio que o senhor deve ter se exposto demais ao sol, e isso acabou afetando a sua mente. Está vendo coisas que não aconteceram. Muito pelo contrário, senhorita Harrington, devolveu Paul ficando de pé. Eu vejo tudo com clareza. Está mais do que óbvio o antagonismo presente em cada ação que faz com relação a mim. Está legível no seu olhar, no sorriso falso, no tom inconstante da sua voz. E quanto a ter afirmado que não me conhecia antes de hoje, eu só posso deduzir que... Sam sentiu um arrepio ao observar o modo como Paul a observava enquanto falava. Depois da pequena pausa durante a qual pousou o olhar no rosto dela, continuou. É indubitável que já nos conhecíamos. Paul a examinou com cuidado, fitando calmamente seus olhos, cabelos, lábios. Baixando o olhar, observou o corpo de Sam, acompanhando as suas curvas. Notou que ela estava irrequieta, demonstrando incontrolável nervosismo. Sam sentiu a garganta secar, nervosa com a provável descoberta que ele estava prestes a fazer. Admitia sentir medo de Paul, ainda mais quando ele ficava furioso, porém havia algo mais, um inexplicável sentimento de apreensão. Senhorita Harrington? Sam aguardou a pergunta fatal que a colocaria diante da verdade. De onde se conheciam? Estava tão nervosa que não conseguia pensar em nada. Nenhuma ideia lhe fluía à mente e a pergunta já estava a meio caminho. Nesse momento, o destino interferiu, fazendo a sua mãe aparecer como que por milagre. Tem alguém em casa? Sam, cheguei! Bastou um olhar para o rosto de Paul Sarrisen para apagar qualquer traço de dúvida a respeito do que ele estaria pensando.
Quase em pânico, Sam viu o rosto dele se iluminar com a revelação e em seguida se fechar para uma tormenta repentina. A peça final do quebra-cabeça fora entregue a ele e a fúria em seus olhos brilhava como nunca. Capítulo 3. Sam. Paul repetiu o nome com um tom irônico de satisfação. S.J. Harrington, a querida Sandy da minha tia-avó. Sam. Ela fechou os olhos de puro desgosto ao ouvir a inflexão da voz de Paul, pronunciando seu nome em tom de franca acusação. Parecia um aviso, algo que deveria preveni-la de que seu destino mudaria a partir desse momento. Apertando as mãos no braço da cadeira, forçou a voz a se estabilizar antes de responder ao chamado da sua mãe. Estou aqui dentro e estamos com visita. Sam não tinha certeza se Paul não faria uma cena na frente da sua mãe. Pelo brilho de ódio em seu olhar, parecia que a última coisa com que ele se importaria no momento seria mostrar boas maneiras. Oi, querida! Val Harrington entrou na sala, olhando primeiro para a filha e depois para o visitante. Ah, olá! Surpresa, Sam sentiu um grande alívio ao notar que suas suspeitas eram infundadas. Paul se virou para sua mãe com uma postura muito educada, exibindo seu mais charmoso sorriso. Se Sam não o tivesse visto furioso há alguns segundos, acreditaria na total sinceridade daquele sorriso. Tal demonstração de talento para representar com certeza lhe valeria um Oscar. Ignorando a fúria refletida na face dele no instante anterior, a mãe de Sam foi totalmente convencida por aquele sorriso e o retribuiu sem hesitar. Boa tarde, senhora Harrington, disse Paul com cortesia. Sam ficou ainda mais impressionada com a agilidade com que ele conseguira mudar o estado de humor. Não havia sequer um traço de ódio na voz dele, muito pelo contrário. Meu nome é Paul Sarrisen. Fui eu quem ligou hoje cedo para a senhora. Ligou para minha mãe? Pensou Sam surpresa. Por que ele teria feito isso? Sarrisen? Ficou óbvio que Val não se lembrava, mas isso era natural vindo dela. Enquanto a simpática senhora se aproximava, atravessando a sala com o senho franzido, Sam observou que mais alguns fios estavam ficando brancos na cabeça da sua mãe, deixando-a ainda mais charmosa. Valerie Harrington vivia em um constante estado de lentidão desorganizada, o que deixava sua filha com os nervos à flor da pele de vez em quando. Ah, sim, a senhora Mackenzie mandou falar comigo. Val lembrou-se finalmente. Senhora Mackenzie? Sam não conseguiu se conter. Falou com a sua tia-avó? O olhar reprovador que recebeu de Paul revelou que a jocosa pergunta havia sido um erro. Só servira para confirmar tudo que ela negara até então, a respeito da hostilidade com que o vinha tratando. Claro, senhorita Harrington. Seu tom de voz era frio como aço. Eu visitei a minha tia-avó ontem. Ela é, acima de tudo, a principal razão de eu estar aqui. Havia algo alarmante no tom em que a palavra principal fora pronunciada. Nada decifrável, ao menos por enquanto. E então, pretende passar algum tempo por aqui? Confusa pela troca de expressões indignadas entre a sua filha e o visitante, Val falou num tom alegre, tentando aliviar a tensão. Isso mesmo, respondeu Paul, voltando-se novamente para Val. Tia Amy me pediu para ficar aqui alguns dias. Ah, e resolveu se ater aos apelos dela só agora, depois de muito tempo se bronzeando no Equador? A irritação acabara de vez com as boas maneiras de Sam, que se deu por vencida e desistiu de tentar conter seu temperamento. Afinal de contas, Paul estava ciente de cada tentativa frustrada que ela fizera para manter um falso nível de boa educação. É um pouco tarde para tentar bancar a sobrinho dedicado, não acha? Sam! Exclamou Val em tom de reprovação. Isso não são modos de tratar um hóspede pagante. Senhor Sarrisen. O quê? Sam interrompeu a mãe e então percebeu o que ela queria dizer. Você disse hóspede pagante? Não poderia ser verdade. Sam rezou para que não fosse. No verão anterior, sua mãe recebera alguns pensionistas ou hóspedes pagantes, como ela preferia chamá-los. A maioria acabava apenas pernoitando, a caminho de outro lugar, mas alguns ficavam hospedados mais tempo. O sistema de pousada era um bom complemento para a renda da família. Constrangida, Sam levou o olhar na direção de Paul e distinguiu um sorriso vitorioso se insinuar nos lábios dele. Seu coração disparou. O senhor Sarrisen vai ficar conosco por algum tempo. A voz de Val confirmou o que Sam mais temia. Ele ligou mais cedo, enquanto você estava fora, perguntando se nós teríamos um quarto livre, e eu o orientei a vir para cá essa tarde. Desculpe-me por não estar aqui para recepcioná-lo. Continuou, dirigindo a atenção para Paul. Mas Groucho, um de nossos gatos, fugiu enquanto eu estava fazendo a limpeza.
Como eu não queria que ele desaparecesse de vez, eu fui atrás dele. Eu demorei mais de 1 hora procurando-o em toda a vila. Ai, eu estou morta de sede. Eu vou preparar um bom bule de chá e então teremos uma conversa apropriada. Assim que a porta se fechou atrás da sua mãe, Senna olhou para Paul. Por que nós? Por que tinha de se intrometer em nossas vidas? Eu precisava de algum lugar próximo para ficar, explicou Paul imperturbável. Tia Anne me aconselhou a procurar sua mãe para que ela me acolhesse. Até então me parecia a solução perfeita, não tinha a menor ideia de que você vivia aqui. Há muitos hotéis na cidade, argumentou Senna. Nenhum deles fica tão perto do hospital quanto a sua casa. A satisfação com que ele contra-argumentou a sugestão deixou-a furiosa. Então, por que você não fica na casa de Riverview? Depois de ele haver declarado de um modo tão arrogante que aquelas eram as suas terras, Senna achava natural que Paul tomasse logo posse da propriedade. Ah, bem, o sorriso jocoso se tornava ainda mais evidente. Riverview esteve fechada pelos últimos 3 meses. Disso eu já sabia. Melhor do que qualquer um, Sam sabia o tempo que a residência se encontrava fechada. Afinal, era ela quem estava cuidando da casa desde a internação da Sra. Mackenzie. Vinha pegando a correspondência e cuidando da limpeza e de qualquer problema que surgisse. Tinha de fazer algo para merecer o salário generoso que a Sra. Emily insistia em lhe pagar normalmente, mesmo após ter sido internada. Desde então, Sam vinha trabalhando apenas por meio período, mas continuava recebendo um salário integral. Todos os dias cumpria a rotina de verificar a correspondência, à procura da tão esperada resposta aos anseios da sua patroa. Muitas vezes, Sam chegava a orar, pedindo a Deus que houvesse um telegrama ou carta do tão aguardado sobrinho neto preferido da Sra. Emily, avisando que ele estava a caminho. A cada dia que passava, o fardo de ter que magoar a pobre velhinha pesava mais. Seu coração ficava em frangalhos a cada vez que tinha de notificar a Sra. Emily de que Paul não havia mandado notícias. Um bilhete seria o suficiente para tranquilizar uma pessoa à beira da morte. A grande ansiedade da Sra. Mackenzie era pensar que morreria sem ver seu amado sobrinho neto, ao menos uma última vez. Agora, 3 meses depois, Paul aparecia como se fosse o senhor de tudo. Cheio de arrogância, provava cada vez mais que todo o ódio que Senna aprendera a sentir por ele durante os últimos meses ainda era pouco. Tia Anne achou melhor que eu não ficasse sozinho. Continuou Paul, interrompendo o devaneio de Senna. Sua mãe foi muito elogiada, tanto como excelente cozinheira quanto boa anfitriã. Ah, entendo, declarou Sen. Você é um daqueles machões inveterados que pensam que preparar suas próprias refeições pode ferir a sua masculinidade. Pobre garotinho, asseverou com sarcasmo. Não pode cuidar de si mesmo, então precisa de uma mulher que o faça. Dessa vez, Sen foi longe demais. O olhar faiscante e cheio de ódio que recebeu de Paul deixou-a temerosa. Porém, no instante seguinte, ele controlou a onda de fúria. Dessa vez, com certeza, havia sido muito mais difícil do que das outras. Pensei que não aprovasse a ideia de me ver instalada em Riverview, declarou Paul num tom frio e meticuloso. Pelo que eu entendi, considera que a propriedade é muito mais merecida pelo meu primo, seu precioso Brian. Sam ficou tão surpresa que chegou a engasgar ao ouvir o nome de Brian. Quanto tempo será que haviam deixado Paul ficar no quarto da tia-avó? Como o estado dela era delicado, não podia receber visitas demoradas. Talvez as enfermeiras houvessem ficado com pena da pobre senhora que vinha chamando pelo sobrinho neto de modo incessante durante os últimos 3 meses, permitindo que ele ficasse mais tempo do que o habitual. Mesmo assim, Sam não conseguia imaginar o porquê da sua patroa haver contado a Paul sobre seu relacionamento com Brian Merton, ainda mais se tratando de algo incerto e vago. Não sei o que quer dizer com isso. Falou com determinação. Ora, vamos! Não foi tão reticente ontem ao afirmar que meu primo faz muito mais jus a Riverview do que eu? Pode falar, insistiu ele. O que tem contra mim? Pensei que a resposta estivesse mais do que óbvia para qualquer pessoa com um mínimo de inteligência. Sam declarou com escárnio. Tem ideia do quanto a sua tia-avó sentiu sua falta? Com que esperança ela guardava ao menos uma resposta a cada uma das cartas que eu enviei? Ela ama você. Sam não compreendia porque a Sra. Emily amava tanto uma pessoa como Paul Sarrisen, que não demonstrava sequer saber o significado da palavra amor. Sem falar que ela pensou que acabaria morrendo antes de ter a oportunidade de vê-lo de novo. O tom de voz de Sam demonstrava desgosto e decepção. Você nem pode imaginar o mal que fez a ela por não enviar sequer um bilhete ou flores. Poderia ao menos ter telefonado uma vez, durante os 3 meses em que sua tia-avó esteve presa em uma cama de hospital, sozinha. Eu sei que deve ter sido difícil. Para
surpresa de Sen, Paul pareceu perturbado com a declaração. Seria possível que ele estivesse sofrendo de um ataque tardio de peso na consciência? Mas eu expliquei para tia Anne o que aconteceu na Guatemala. Eu espero que ela aceite. Sabe perfeitamente bem que a senhora Emily aceitaria qualquer desculpa que você pudesse inventar. Vociferou Sen sem tentar esconder a satisfação com que o atacava. A atitude de Paul, ou melhor, a falta dela, causara 3 meses de dor e sofrimento a uma senhora que estava, segundo a opinião geral, à beira da morte. Era muita ousadia da parte dele querer voltar às boas graças da tia-avó apenas com uma explicação e nem sequer um pedido de desculpas. Paul não teve tempo de interrompê-la. Você sabe que ela está bem na palma da sua mão, não é? Na verdade, sempre esteve. Juro que nunca consegui entender o porquê. O que me choca é ver a senhora Emily dando tudo de si por você sem receber nada em troca. Nem a atenção. E desde quando você é especialista a respeito do meu comportamento? Desafiou Paul. Qualquer sinal de consciência que Sam tivesse notado nele havia desaparecido. Eu trabalhei para sua tia durante os últimos 9 meses. Pelo que eu soube, continua trabalhando. As palavras soaram como algo mais significativo do que uma simples afirmação. O que é que você está insinuando? Insinuando? Perguntou Paul, fingindo um patético ar de inocência. Por que deveria estar insinuando algo, senhorita Harrington? Mas, como afirma o ditado, se a carapuça serviu... Se estiver insinuando o fato de eu continuar trabalhando? Trabalhando? Interrompeu ele com um riso sardônico. Se prefere chamar o que está fazendo de trabalho, lamento desapontá-la. Se eu tivesse no seu lugar, pensaria melhor antes de ser tão dura com relação à análise sobre a consciência dos outros, já que está recebendo um salário exorbitante de uma velha senhora e fazendo tão pouco em retorno. Sou eu quem está cuidando da casa, o que não é muito difícil, já que ninguém está morando lá agora. Respondeu Paul. Não acha que está sendo muito bem remunerada para exercer o serviço de uma camareira? Não fora apenas o encontro do dia anterior, nem as coisas que ela dissera que o deixaram tão furioso, concluiu Sam. Havia também o fato de ela ser a secretária de sua tia. Paul viera até ali ciente de que encontraria a mulher que, segundo ele, estava extorquindo o dinheiro da velhinha, além de também ter escrito aquelas cartas. Eu também escrevo cartas para ela, argumentou Sam sem querer parecer muito defensiva, embora ele houvesse tocado em um ponto sensível. Depois de argumentar de todas as maneiras com a sua patroa, tentando convencê-la de que não seria justo receber o salário integral por um serviço de meio período, não tivera êxito. De qualquer maneira, esse assunto não era da alçada dele. Além disso, pareceu-lhe um tanto sórdido que Paul tivesse perguntado à tia quanto ela estava pagando à secretária, ainda mais logo na primeira visita. Ah, sim, as cartas, falou ele com cinismo. Cartas que devem ter tomado muito do seu tempo, não? Mas diga-me, minha tia pediu que você escrevesse cartas para muitas pessoas além de mim? Não. Senna admitiu capisbaixa. Mas a senhora Emily disse que poderia dispor do dinheiro. Ah, sim, claro que pode. Mas esse está longe de ser o ponto em questão, não é? Então, o que está se referindo exatamente? Perguntou Senna, imaginando o que ele diria. Se tivesse um mínimo de integridade, Sen, não precisaria perguntar. Está sendo desonesta com a minha tia, senhorita Harrington, tentando arrancar dela o máximo de dinheiro que conseguir com o mínimo de esforço possível. Por que você... Sen pronunciou alguns sons incoerentes, nervosa demais para coordenar as palavras. Como ousa? Está na minha casa. Não tenho direito de entrar aqui e me insultar. Eu quero você fora daqui. Saia já! Deixe-me em paz! Perdendo o controle por completo, agarrou o braço de Paul e tentou empurrá-la pela porta fora. Ah, mas você sabe que eu não posso sair, disse Paul com suavidade, imóvel, frustrando os esforços de Sam de um modo até insultante. Está se esquecendo que agora esse é o meu lar também? Ao menos por algum tempo? Sam estava discutindo sem ao menos se lembrar de que ele se tornara um hóspede pagante da sua mãe. A lembrança a fez largar o braço de Paul de imediato, como se seus dedos houvessem se queimado com o toque. Chocada, percebeu que o mais impressionante era o quanto a palavra queimar se enquadrava na descrição do que estava sentindo. No momento em que fechara os dedos no braço de Paul e sentira o calor e a rigidez de seus músculos através do tecido da camisa, tivera a impressão de que algum tipo de corrente elétrica percorrera seu corpo. Afastara-se depressa porque, por mais que tentasse negar a si mesma, se o tivesse segurado por mais alguns segundos, não resistiria ao impulso de descer as mãos e sentir diretamente a sua pele, o calor daquele braço bronzeado. O impulso quase incontrolável fez com que Sam questionasse a própria razão.
Jamais deveria achar esse homem atraente. Quando Brian comentara sobre o primo, Sam sentiu uma repulsa instantânea diante da descrição de alguém com um coração tão duro. Sua intuição também já havia alertado para não apreciar nada com relação a ele, e o que conhecera de Poe até então só viera confirmar seus presságios. Entretanto, pelo que estava percebendo de si mesma, Sam foi obrigada a admitir mentalmente que sentia desejo por Paul Sarrisen. Isso era incompreensível. Não aceito que permaneça aqui. Eu não quero você por perto. Se algumas horas perto dele a haviam alterado dessa forma, era inimaginável o que um mês inteiro faria com seus nervos. Havia ainda um risco complementar. O melhor quarto de hóspedes era o que ficava ao lado do seu. Depois da reação calorosa que acabara de ter, não poderia se arriscar a dormir tão perto de um homem que tinha o poder de lhe despertar sentimentos tão antagônicos. Poderia arranjar um outro lugar para ficar. Argumentou ainda mediante ao silêncio de Poe. De jeito nenhum, afirmou ele com ironia. Ao levantar a vista para voltar a encará-lo, Sam teve uma surpresa. Poe estava rindo. Não era um sorriso descontraído, mas nervoso e tenso, comparável à expressão de uma cobra no momento do bote. Para dizer a verdade, continuou Poe. Eu acho que tia Anna acertou em cheio quando sugeriu que esse seria o lugar perfeito para eu me hospedar. E, segundo algumas coisas que eu fiquei sabendo, eu creio que a sua mãe também ficará feliz de me ter como hóspede. Algo a ver com a instalação elétrica, se não me engano. Em silêncio, Sam pensou que não fora à toa que Poe conseguira a famosa reputação como repórter. Não havia como descobrir o detalhe sobre a instalação elétrica em um espaço tão curto de tempo. A casa estava mesmo precisando de uma reforma total na parte elétrica, pois já corria até risco de incêndio. Além disso, a reforma deveria ser feita antes do inverno, para o aquecedor de água poder ser utilizado. O dinheiro da hospedagem não pagaria a reforma por si só, mas representava uma quantia significativa e nada desprezível no orçamento das despesas. Sabendo da situação financeira da sua família, ocorreu-lhe que Paul só teria confirmações de que ela estava mesmo se aproveitando da boa vontade da Sra. Emily, em virtude da falta de dinheiro. Sendo assim, você há de convir comigo que a melhor coisa que eu tenho a fazer é ficar, concluiu Paul. Sem aviso, aproximou-se e tocou o rosto de Sam com a ponta do dedo, delineando lentamente o traço do seu maxilar, até alcançar o queixo delicado. Levantou gentilmente a cabeça dela, fazendo com que seus olhares se encontrassem. Não fique tão triste, Sandy, murmurou ele. Só depende de você para que tudo fique bem. Paul a mantinha paralisada com seu olhar quase hipnótico. Levou o dedo do queixo aos lábios de Sam, acariciando os dedos com lentidão. Ela quase sentia um delicioso calor se apoderar do seu corpo, como se uma fornalha tivesse sido acesa dentro dela. Teve de conter o impulso de beijar aquele dedo intruso que a tocava de um modo tão sensual. Se Paul tentasse beijá-la, seria fácil esbofeteá-lo, mas os gestos carinhosos a estavam mantendo sem reação. Como vê, sussurrou Paul com a voz rouca e sensual. Podemos nos tornar grandes amigos. Agora ele passara dos limites. Ela jamais admitiria ser amiga de um crápula como Paul Sarrisen. Apesar da indignação, não conseguiu impedir que seu coração disparasse. Jamais poderemos ser simplesmente amigos. Gaguejou de modo entrecortado, intimidada pela força que a simples presença de Paul transmitia. Ao ver a expressão no rosto dele, percebeu as implicações do que acabara de dizer e se arrependeu de ter usado a palavra simplesmente no meio da frase. Que grande verdade! Murmurou Paul, curvando a cabeça e se aproximando mais de Sam. Eu tenho de concordar que não poderíamos ser simplesmente amigos. Terminou com um sussurro, colando os lábios aos dela. Sam teve a impressão de sentir seu coração parar por uma fração de segundos antes de voltar a bater num ritmo frenético. Sua mente parecia flutuar em um oceano de deleite, enquanto uma ponta de sanidade em sua consciência gritava que aquilo estava errado e que ela deveria repeli-lo. Todavia, seu corpo e o coração mantinham a opinião de que o beijo era o que realmente importava. Há alguns minutos, tivera a certeza de que seria fácil esbofetear Paul se ele demonstrasse qualquer intenção de beijá-la. Agora, porém, via-se passiva, completamente rendida às sensações. Ao fundo, pôde ouvir o som da porta da cozinha bater e os passos de sua mãe no corredor. Ainda assim, foi incapaz de reagir. Foi Paul quem tratou de encerrar o beijo e se afastar, deixando uma distância respeitável entre eles, pouco antes que Val aparecesse.
Ora, deixe-me ajudá-la, ofereceu-se Paul. Ele parecia totalmente sob controle de suas ações, dirigindo-se à porta para pegar a bandeja, enquanto Sen permanecia estática, tentando se recuperar dos efeitos e do prazer que sentira com o beijo. Exceto pelo leve sorriso enigmático, Paul não demonstrava o menor sinal de estar abalado. Como seria possível? Sen se perguntou. Fácil para ele, o beijo não significara nada mais do que um contato momentâneo, uma mera demonstração de autocontrole e interpretação teatral. E o pior de tudo é que ela correspondera. Pior ainda, deixara seu desejo por ele mais do que claro. Recompondo-se o suficiente para pegar a xícara de chá que a mãe lhe oferecia, resolveu que jamais se deixaria levar por Paul novamente. Biscoitos caseiros também? Exclamou ele. Vejo que vou passar muito bem enquanto estiver com vocês. Quanto tempo deseja ficar conosco, Sr. Sarrisen? Perguntou Val. Se não me engano, falou algo sobre permanecer por uma semana ou 10 dias, quando conversamos ao telefone? Em silêncio, Sen desejou que fosse o menor dos dois prazos. Isso era o que eu tinha em mente no início, comentou Paul, sorrindo de modo descontraído e voltando levemente o olhar na direção de Sen, antes de continuar. Mas desde que falei com a minha tia-avó, mudei de ideia a respeito de algumas coisas. Eu tenho muitos relatórios atrasados e resolvi ficar e fazer tudo de uma vez para me livrar dessa tarefa. Acha que poderia me acolher por um mês? Não, pensou Sam, desejando gritar. Ao ouvir sua mãe assentir com alegria, não teve coragem de se pronunciar. Não teria como explicar, sem entrar em detalhes, o porquê de não querer tê-lo como hóspede. Além disso, o dinheiro de um mês de hospedagem seria muito bem-vindo aos planos da reforma da casa, e a sua mãe não a perdoaria se ela causasse algum problema não justificável. A perspectiva de passar um mês na companhia de Paul Sarrisen a deixou perplexa. Teria de achar um jeito de contornar o problema. Não sabia se conseguiria aguentar um mês inteiro sob a mesma pressão que sentia nesse instante. Capítulo 4. Sam estacionou o carro sobre a sombra de um carvalho e, ao descer do automóvel, parou ao sol, sentindo o calor enquanto observava a casa ao longe. Alta e imponente, a mansão de Riverview era um lugar de beleza excepcional. No alto de uma pequena colina, era acessível por uma estrada longa e sinuosa, cercada por plantas e árvores frondosas. Fora construída de frente para um lindo vale verde, formado às margens do principal rio que cortava toda a região. Durante os 9 meses em que trabalhara com a Sra. Mackenzie, Sandy aprendera a amar esse lugar tanto quanto se afeiçoara à velha senhora. Não era à toa que a Sra. Mackenzie, que havia nascido e vivido seus 80 anos nessa casa, estivera sentindo uma saudade incrível do seu lar, enquanto jazia em uma cama de hospital. Sam sorriu ao abrir a porta da casa e entrar na imponente sala com piso de mármore, pensando no quanto a sua patroa melhorara na última semana, desde que Paul chegara a Barford. Ele não parecia ser do tipo capaz de realizar milagres, mas a Sra. Emily estava em franca recuperação desde então. Se estivesse no lugar de Brian, estaria sentindo ciúme e mágoa, pois não parecia justo tamanha distinção. Brian fora quem estivera sempre por perto, desde que a Sra. Emily adoecera, mandando flores, telefonando e visitando-a mais de uma vez por semana, mesmo que, para isso, tivesse que atravessar centenas de quilômetros para vir da cidade onde tinha sua loja de antiguidades. Era ele quem vinha demonstrando dedicação integral à tia-avó, não Paul. Pegando o material de limpeza que guardava na cozinha, disse a si mesma que se vier até ali para fugir da presença de Paul, melhor seria não pensar nele. De fato, a casa não precisava de limpeza. Estava tudo brilhando como novo, já que ela viera limpá-la todos os dias durante a última semana. Talvez estivesse sendo exagerada com todo aquele zelo, mas não queria dar margem às críticas e insinuações sobre estar ganhando muito e ser ineficiente. Na verdade, vinha passando muito tempo em Riverview para evitar maiores contatos com Paul. Nos poucos momentos em que estiveram juntos, ambos haviam agido com polidez. E Senna até deixara transparecer certa amabilidade, mas era tudo superficial, apenas devido à presença de seus pais. Paul passava a maior parte do tempo no hospital visitando a tia-avó. Comparecia às refeições com pontualidade e, exceto nesses momentos, passava pouquíssimo tempo em casa. Às vezes, sentava no banco do jardim para ler ou ficava conversando com os pais dela ao anoitecer. Para alívio de Sam, ele se recolhia cedo, logo após o jantar, e só saía do quarto na manhã seguinte, para cumprir com pontualidade o horário do jejum. Despertando do devaneio, Sam pegou o material necessário para a limpeza e se dirigiu à biblioteca.
Pretendia limpar todos os livros e estantes com a maior minúcia possível. Após 1 hora e meia, estava cansada e empoeirada. Foi até a cozinha preparar uma merecida xícara de café. Enquanto esperava a água ferver, abriu o armário para pegar uma xícara. Eu também quero café. A voz de Paul veio de trás, soando assustadora em meio ao silêncio em que a casa se encontrava. Sam sobressaltou-se e derrubou a xícara, que se quebrou em vários pedaços. Ai, não, veja só o que eu fiz por sua causa, reclamou Sam, tentando ocultar o nervosismo ao esbravejar. Eu não tive a intenção de assustá-la. Inclusive, a chamei quando eu entrei no saguão, mas só agora percebi que eu não fui ouvido. Você deve ter uma consciência bem culpada para se assustar por tão pouco, né? Completou ele com franco divertimento. Minha consciência está tão limpa quanto a sua, defendeu-se Sam, pensando logo em seguida que a consciência dele não deveria estar tão limpa assim. Passe-me essa pá de lixo e a vassoura, que estão atrás de você, sim? Deixe que eu limpo. Paul se abaixou para recolher os cacos de porcelana com a pequena pá. Por que não prepara os cafés? Eu gosto do meu sem açúcar e com leite. Sandy? O quê? Ah, claro. Sam se esforçou para virar de costas para ele e pegar mais 2 xícaras. Não tinha certeza do que estava se passando em sua própria cabeça, mas ao ver Paul abaixado bem à sua frente, sentiu uma vontade quase incontrolável de acariciar-lhe os cabelos. Chegou a erguer a mão, mas o pedido de Paul a interrompera. Ainda bem. Por sorte, ele não levantara o olhar. Caso contrário, teria visto o braço dela estendido na direção da sua cabeça. Por que veio até aqui? Perguntou depois de servir os cafés e ambos se sentarem à mesa. A senhora Emily pediu que levasse algo? Uma camisola limpa, toalhas novas? Elas estão prontas e embaladas, declarou cheia de confiança, demonstrando eficiência. Não, não é isso. Mas já que preparou, posso levar para ela ainda hoje. Só estava andando por aí, dando uma olhada na casa. Eu venho até aqui pelo menos uma vez por dia. Nada no tom de voz de Paul sugeria crítica, mas Sam ainda estava ressentida com as acusações que poderiam estar implícitas nas palavras. Está checando o meu serviço? Eu deveria? A senhora Emily me deixou encarregada desse lugar. Aham, mas eu não estava aqui na época. A arrogância com que Paul dissera aquilo provocou raiva em Sam, tanto que acabou se engasgando com café quente. Pode deixar por minha conta, falou com rudeza, em resposta tanto ao comentário sobre a casa quanto ao movimento automático que Paul fez em sua direção, oferecendo ajuda ao vê-la engasgada. Ele não se afetou. Você é uma empregada e eu estou em uma posição diferente. Sam observou o olhar possessivo que Paul lançou em torno de si, como se sempre houvesse desejado a casa. Fora exatamente isso que Brian dissera quando ela reclamara que não havia recebido resposta das cartas que enviara ao primo dele. Paul não ficará longe para sempre, comentou Brian. Ele tem muito a perder se o fizer. Por mais que tenha ganhado prêmios em jornalismo, não conseguiu fazer fortuna. No fundo, meu primo Paul tem o desejo de ser um senhor feudal, mas tem que se manter como o queridinho da nossa tia-avó Emily para tanto. Se achar que a sua posição como protegido está ameaçada, ele virá correndo. Quero dizer, eu sou da família, continuou Paul, interrompendo as lembranças de Sam. Brian é da família também, afirmou ela. Ah, sim, meu querido primo Brian, pronunciou com cinismo. Inclusive, a tia Anne me pediu para avisá-la de que ele virá de novo nesse fim de semana. Ela achou que você gostaria de saber. Uhum. Sam ficou esperando algum comentário ou pergunta de Paul, mas ele não fez nenhuma. Depois de alguns instantes, voltou a cabeça na direção dela, fitando seus olhos de tal maneira que a deixou irritada. É claro que Brian virá, bradou ela sem motivo. Tem vindo toda semana desde que a senhora Emily adoeceu e manda flores também. Que é muito mais do que eu fiz. O cinismo de Paul deixou Sam preocupada, mas não o suficiente para fazê-lo desistir. Como você mesmo disse, se a carapuça serviu. Você nunca teve medo de errar ao atirar no escuro? Perguntou Paul com frieza. Como assim? Parece não ter o hábito de considerar que seus julgamentos podem estar errados. Já ponderou que deveria apurar os fatos antes de determinar uma sentença final? Eu conheço muito bem os fatos, Paul, interrompeu Sam. Fui eu quem passou 3 meses tentando encontrá-lo desde que a senhora Emily adoeceu e começou a chamá-lo. Eu tentei telefonar para você em Londres, mas ninguém atendia. Comecei então a enviar cartas para o seu endereço e para os escritórios do jornal onde você trabalha. 3 meses depois você aparece como se tivesse acabado de saber da notícia. Brian, ao contrário, chegou poucas horas depois do meu telefonema. Brian não fez mais do que a obrigação. Eu, por outro lado, fiquei sabendo apenas quando eu cheguei.
Sam demorou alguns segundos para assimilar o que ele havia dito. Ah, pare com isso. Não espera que eu acredite nisso, não é? Eu sei que o Serviço Postal da América Central não é tão eficiente quanto o nosso, mas... Normalmente, interrompeu Paul. Não existe serviço postal na Guatemala. As cartas se perderam? Todas elas? Sam demonstrava ceticismo. Quantas você enviou? 5, sem contar as 2 que foram para o seu apartamento em Londres. Essas chegaram, pelo que eu soube. Eu não estive no meu apartamento desde que voltei para a Inglaterra. Nesse caso, assim que Paul chegar ao país, fora direto para Yorkshire. Sam viu-se forçada a dar algum crédito a ele. Eu tenho 2 cartas comigo, explicou Paul falando baixo, ambas enviadas pelos escritórios do jornal. Eu recebi as 2 ao mesmo tempo, no dia em que... Ele se interrompeu antes de continuar. As outras devem ter se perdido. Quando soube da doença da tia Anne, peguei o primeiro voo para cá. Os olhos atraentes se iluminaram um pouco e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Não tive outra alternativa, você costuma ser bem objetiva com as suas cartas. Senna enrubesceu, rezando para que Paul pensasse que a cor de suas faces se devia ao comentário sobre o modo como ela escrevera as cartas, mas não era só isso. Pela primeira vez, ele sorrira com espontaneidade. No dia em que nos encontramos no galinheiro, o sorriso de Paul ficou mais bem definido. Eu estava chegando do aeroporto depois de mais de 24 horas de voo. Estava completamente esgotado. Não era de se admirar que ele estivesse mal-humorado. O confronto só havia servido para irritá-lo ainda mais. Desde que chegara, Paul passara o maior tempo possível ao lado da tia-avó. Além disso, era provável que os correios da Guatemala fossem mesmo muito primitivos. Sen só não admitia que a sua mudança de julgamento estivesse sendo influenciada pelo lindo sorriso com que Paul a presenteava. Eu acho que lhe devo um pedido de desculpas. Falou com calma. Você é muito leal à minha tia. Paul respondeu e deu de ombros, desobrigando-a do pedido de desculpas. Isso é o que mais importa, além de ser algo inesperado. Aprendi a gostar muito da senhora Emily ao longo do tempo em que convivemos juntos. Sua tia-avó é uma velhinha adorável. Não a deixe ouvir você chamá-la de velha, riu Paul, demonstrando verdadeira alegria e charme. Ela é uma senhora muito orgulhosa e autossuficiente. Eu fiquei surpresa ao saber que ela havia contratado você. Alguns anos atrás, eu sugeri algo similar, mas ela repudiou a ideia, preferindo fazer tudo sozinha. Acabamos nos tornando boas amigas. Sam sorriu. O que você fazia antes disso? Perguntou Paul. O sorriso de Sam se dissolveu. Eu era secretária em um escritório em Leeds. Estava morando lá, dividi um apartamento com uma estudante da universidade, mas não deu certo. Falou, tentando cortar o assunto. O que não deu certo? Paul quis saber. Eu fiquei desempregada, a firma faliu e não pagou nem o último mês trabalhado. Então eu achei melhor sair da cidade. Bom, poderia ter conseguido outro emprego, não? É provável, mas eu não queria ficar nem mais um dia em Leeds. Sam tentou parar o assunto nesse ponto, mas os olhos de Paul adquiriram um brilho questionador. Eu estava saindo com alguém, uma pessoa que eu julguei ser especial e que declarava me considerar da mesma forma. No dia em que a firma fechou, todos fomos mandados embora mais cedo, sem aviso. Ao chegar ao apartamento, eu encontrei Terry na cama com a minha colega de apartamento. Então, eu fiz as minhas malas e vim para casa. Deve ter sido difícil para você, comentou Paul solidário. Com certeza, de agora em diante eu esperarei para conhecer melhor as pessoas com quem venha me envolver. Sam pensara muito nisso na época, concluindo que Terry não era tão especial assim. O que mais a magoara, porém, fora o orgulho ferido. Perder o emprego e ser traída pelo namorado com a sua amiga no mesmo dia havia sido demais para ela. Mas faz um bom tempo que isso aconteceu. Aceita mais uma xícara de café? Acrescentou para amenizar a atmosfera pesada entre eles. Não, obrigada, respondeu Paul ficando de pé. Quero fazer algumas coisas que notei serem necessárias enquanto estou aqui. Para começar, a grama precisa ser aparada. O cortador de grama ainda é guardado na edícula? Sim, a chave está aqui, respondeu ela, tirando a chave do gancho ao lado da porta e o entregando para Paul. O telefone tocou assim que Paul se retirou. Sam correu para atendê-lo. Desculpe, mas o Sr. Merton não está aqui, respondeu ao homem que pedira para falar com Brian. Eu só o verei amanhã. Quer deixar algum recado? Apenas diga a ele que o Sr. Ashley do grupo Prospect ligou. Sam achou estranho. Brian deveria fornecer o seu número pessoal para contato, mas já era a segunda vez que alguém do grupo Prospect procurava por ele em Riverview. A primeira fora alguns meses atrás, quando a Sra. Emily adoecera e Brian ficara hospedado ali por alguns dias.
Fora naquele período que o relacionamento entre eles mudara de forma mais dramática. Segundo Brian, o quase noivado em que estavam comprometidos fora estabelecido mediante um pedido da senhora Emily, que desejava ter assegurada a geração de sobrinhos bisnetos, responsável pela continuidade da família. Devido ao carinho que sentia pela senhora Emily, Senna acabara concordando em declarar seu noivado com Brian. Afinal, parecia que ela não viveria mais do que um mês e não custaria nada fazê-la acreditar que um de seus descendentes estava noivo. Todavia, tudo mudara. A senhora Emily estava se recuperando e não precisavam mais manter a farsa. Quanto antes terminassem o noivado, melhor. Ainda mais com as suspeitas que Paul levantara sobre ela. Senna odiaria que alguém pensasse que ela estava noiva por interesse. Teria de manter firme a opinião de Paul a respeito da sua lealdade para com a patroa. Sua lealdade é o que importa, além de ser algo inesperado. Lembrou da frase de Paul. O que ele quisera dizer com aquilo? Irritada, saiu da cozinha em direção ao jardim atrás da casa, onde Paul estava cortando a grama. O que quis dizer com a expressão algo inesperado? Gritou, tentando encobrir o ruído do cortador de grama. Paul franziu o senho e desligou a máquina, e olhou para a cena. Disse alguma coisa? Pode acreditar que sim. Eu quero saber o que você quis dizer quando falou que minha lealdade para com a sua tia-avó era algo inesperado. Ah, Paul baixou a cabeça pensativo. E então? Senna insistiu de um modo quase agressivo, fazendo com que ele a encarasse, porém com um olhar distante, como se estivesse vendo imagens do passado. E como queria que as coisas parecessem para mim? Perguntou Paul. Imagine que ela fosse a sua tia-avó e enquanto você estivesse a milhares de quilômetros de distância, ficasse sabendo que uma jovem estranha havia invadido a vida da velhinha procurando por um emprego. Eu não invadi nada, exclamou Senna indignada. Nem sequer pediu emprego? A senhora... Talvez não, mas deixou bem claro que precisava de um, salientou Paul. Eu... Senna não sabia como responder. O fato era verdadeiro, mas não ocorrera do modo como Paul fizera parecer. Está dizendo que eu induzi a senhora Emily a me empregar? Não estou dizendo que foi exatamente indução, mas ela sempre foi muito independente e nunca aceitou uma acompanhante. Além do mais, você não é nenhuma conhecida antiga da família. Ah, isso já é demais. Sam perdeu o controle. Posso não ter vivido em Barford por longos anos, mas meus pais moram aqui há quase 2 anos. Do modo como está falando, faz com que eu pareça uma espertalhona qualquer, que apareceu do nada e está tentando se aproveitar ao máximo da boa vontade da sua tia-avó. Não deixe de ser um modo de encarar a situação. Ponderou Paul. Não, não é nada disso. A senhora Emily quis que eu trabalhasse para ela desde que nos falamos pela primeira vez. Foi ela mesma que insistiu. Na verdade, eu não aceitei logo de início. E como resultado, ela dobrou a oferta do salário. Interrompeu Paul. Bem, é verdade. Porém, no final não foi a quantia de dinheiro que me convenceu, mas sim o fato de eu perceber que a senhora Emily precisava de mim como companhia. Estranho a minha tia precisar de alguém agora depois de sempre se recusar a aceitar essa ideia. Talvez ela tenha se cansado de ficar sozinha, abandonada pelo sobrinho neto preferido, provocou Sam. O que é que você vem tentando insinuar, Paul? Não estou insinuando coisa alguma, respondeu Paul, demonstrando uma calma que Sam considerou enervante. Eu estou apenas mostrando qual é a impressão transmitida pela situação. Uma velhinha muito frágil conhece uma moça de fora que conta uma história triste sobre estar desempregada e seus pais não podem mantê-la. Sam deduziu nesse instante que Paul já tinha uma ideia negativa formada a seu respeito desde o princípio. No entanto, manteve-se em silêncio para saber o que mais ele tinha a dizer. Antes do que se poderia esperar, a moça começa a receber um salário exorbitante para fazer quase nada. E isso não é verdade. Só mesmo uma mente distorcida como a sua para imaginar a situação de maneira tão doente. Não tenho o direito de me acusar. Sam interrompeu-se, demonstrando uma expressão de surpresa e choque. Eu perguntei se você estava verificando meu serviço, mas na verdade veio investigar a minha vida. Acha mesmo que eu estou enganando a sua tia-avó e por isso que está hospedado conosco? Resolveu nos investigar e espionar para ser mais exata. Ficou sabendo das dificuldades financeiras e da necessidade da troca de fiação, pois saiba que isso é invasão de privacidade. Você mesma contou tudo isso à tia Emily, declarou Paul com rudeza. E você deduziu que foi uma tentativa de persuadi-la a nos dar o que precisávamos? É muita ousadia sua nos acusar, uma vez que não passa de um grande hipócrita. Pelo menos eu estava aqui quando a doença acometeu sua tia. Atacou Sam, notando que com isso a atingira. Isso já foi explicado, replicou Paul. Nada disso. Você só me deu meia explicação, afirmando não ter recebido minhas cartas. E eu fui tolo bastante para acreditar. Eu até o desculpei. A voz de Sam tremia de raiva e decepção.
Que direito você acha que tem para me acusar, já que é um especialista em aparecer na hora que mais lhe convém, apenas para manter a sua moral em alta e ser beneficiado pela tia rica? E o pior de tudo é que o tal sobrinho neto teria mais ainda a lucrar com a perda definitiva dessa tia. Sobrinhos, netos, não se esqueça do precioso primo, Brian. Brian faz por merecer sua parte da herança da senhora Emily. Isso para não dizer que mereceria recebê-la sozinho, ao menos ele tem demonstrado algum sentimento pela tia. Eu vejo que você tem o bom senso de não chamar isso de amor, declarou Paul com tom de desprezo. Brian não é santo. Eu garanto que ele vem se saindo um sobrinho muito melhor do que você. Deus do céu. Sam riu com puro cinismo. Posso até imaginar como Brian se sente ao ver a tia esquecendo por completo dos 3 meses de atenção que recebeu dele, graças à sua chegada. Isso sim deve deixá-lo doente. Não mais doente do que eu fico ao ver você falando nele o tempo todo. Aliás, ressaltando as suas qualidades. Deve ser a sua consciência doendo. Devolveu, Sam. Na verdade, duvido que saiba o que significa ter uma consciência. Se soubesse, não teria coragem de se hospedar na minha casa e investigar até a mulher que o está alimentando. Sam conteve um arrepio ao imaginar que o homem que conversava alegremente com a sua mãe pela manhã era capaz de investigar seus pais, suspeitando que eles estivessem enganando uma pobre velhinha para ganhar dinheiro. Porém, seus pais só estavam envolvidos devido a ela mesma, que era a principal suspeita. Com isso, lembrou-se de que precisava falar com Brian com urgência. Faria isso no dia seguinte quando o encontrasse. Você é cruel e detestável. Eu o odeio. Paul deu de ombros. Não dou a mínima para o que você sente a meu respeito e garanto que a minha opinião sobre você também não é nada favorável. Agora, se não se importa, eu tenho um trabalho para fazer. Paul estava quase ligando o aparador de grama de novo quando Sam o interrompeu. Só mais uma coisa. Depois disso tudo, não deve estar nem pensando em continuar hospedado lá em casa, não é? É melhor você procurar um lugar para morar. Paul a olhou com total frieza. Não vejo por que deveria me mudar. Eu estou muito bem instalado e tia Emma estava certa. A comida é deliciosa. Vale cada centavo que eu pago. Seria um tolo se saísse de lá. Mas não pode, senhorita Harrington, interrompeu Paul com autoritarismo. Eu posso fazer o que quiser e não há nada que você possa realizar para impedir. Portanto, sugiro que nem tente, pois seria perda de energia. Capítulo 5. Sandy, minha querida, que bom ver você. O rosto de Emily Mackenzie demonstrou felicidade ao receber o beijo de Sam. Já faz mais de uma semana que você veio e está me abandonando? Reprovou a senhora com gentileza. Não é verdade, respondeu Sam com um sorriso. Sabe que os médicos determinaram, ainda deve ficar em repouso e receber uma visita por vez. Além do mais, tem tido outra companhia, não é mesmo? O rosto da velha senhora se iluminou como se a vida voltasse a um corpo já inanimado. Sabia que ele não me abandonaria, apenas algo muito importante o manteria longe. Sam pensou no quanto uma reportagem para um jornal poderia ser mais importante do que o bem-estar de um ser humano. Bom, ele está aqui agora e é isso que interessa. Então, me diga, querida, o que achou dele? Perguntou a senhora Mackenzie. O que eu achei? Sam surpreendeu-se, tentando esconder os sentimentos que tentavam traí-la. Ele é exatamente como eu havia imaginado. Paul nunca muda, comentou a senhora Emily, julgando que a opinião de Sam havia sido positiva. É uma pessoa muito especial. Sam teve de conter a ironia que tentou se apoderar de seu sorriso. Eu vejo que Brian mandou flores de novo. Mudou de assunto. Ah, sim, respondeu a senhora Emily, dando uma olhadela para as lindas rosas vermelhas. Ele é bastante atencioso, mas às vezes é minucioso demais para o meu gosto. É que ele se preocupa com a senhora. Seria imaginação ou sem notar um olhar cético vindo da sua patroa? Antes de ter tempo de se preocupar com o detalhe, foi surpreendida com um comentário que tomou toda a sua atenção. Eu compreendo que queira defendê-lo, é natural. O problema é que, em minha opinião, ele não é o homem certo para você, minha querida. Não? Essa era a última coisa que Sam esperava ouvir da boca da senhora Emily a respeito do seu suposto noivado. Aliás, era a primeira vez que a senhora mencionava algo sobre o compromisso. Não, afirmou ela com segurança. Eu sei que os dois são da minha família e estão ligados a mim, mas, para ser sincera, eu preferiria vê-la casada com A senhora não está sugerindo que eu me case com Paul, está? Questionou sendo chocada. Eu estou sim? O que há de errado com isso? Nada! Sam não pretendia magoar a patroa. É que eu não pensei nele dessa forma e eu estou certa de que Paul está muito envolvido com seu trabalho. Bobagem!
O que aquele garoto precisa de uma esposa e filhos. Isso faria com que ele se fixasse em algum lugar e parasse com essas viagens. Senna achou engraçado o modo como a senhora Emily chamara um homem maduro como Paul de garoto com tanta naturalidade. Também não achava provável que uma família fosse capaz de fazê-lo se fixar em algum lugar. Preferindo não continuar o assunto, conversou sobre outras coisas. Afinal, as duas tinham pouco tempo juntos. Depois de algum tempo, teve que partir, mesmo que com certa relutância, pois o tempo de que dispunham havia acabado. Brian estava do lado de fora, uma vez que entrara antes e visitara a tia primeiro. Virei visitá-la de novo muito em breve. Sam prometeu antes de sair. Se precisar de alguma coisa, avise-me. Eu tenho tudo de que preciso agora, respondeu a senhora Emily, deixando claro que se referia a Paul, e não a toalhas novas ou camisolas limpas. Sam não se conformava como uma pessoa tão alerta e lúcida podia se deixar enganar por Paul Sarrisen com tanta facilidade. Dando um abraço e um beijo na velha senhora, encaminhou-se para a porta. Estava prestes a sair quando a senhora Emily a chamou. Ah, quase esqueci. Transmita à sua mãe os meus mais sinceros agradecimentos por ela estar cuidando tão bem de Paul. Isso me deixa muito contente. Ele precisa mesmo de um pouco de atenção e carinho. Deus do céu, se havia algo que aquele homem não precisava era de atenção e carinho. Na opinião de Sen, um pouco de desprezo seria um tratamento bem mais adequado. Ainda furiosa, encontrou-se com Brian que a esperava no corredor. Sobre o que você queria falar comigo? Perguntou ele enquanto caminhavam em direção ao estacionamento. Do nosso falso noivado, não acha que já é hora de acabarmos com isso? Dizer à tia Emily que está tudo acabado? Brian pareceu mais perturbado pela ideia do que Sam poderia antecipar. Bem, nunca houve um relacionamento de verdade e agora... Ai, droga! A exclamação escapou-lhe de modo involuntário quando ela notou uma silhueta conhecida se aproximando. Brian também praguejou, inclusive com mais ênfase, no momento em que Paul os avistou. Ora, vejam só se não é o primo Brian, disse Paul, balançando a cabeça com um aceno. E com ele a querida Sandy. Sarrisen. O modo como Brian falou fez as palavras soarem como um insulto em vez de um cumprimento. Os dois pareciam opostos exatos. Brian era magro e loiro. Começara a ficar calvo, o que o deixava com uma aparência frágil, contrastando com a força que emanava da figura mais musculosa de Paul, com os fartos cabelos castanhos lhe atribuindo um ar mais sombrio e poderoso. Eram diferentes como a luz e as trevas. Como um clichê dos contos medievais, os dois se encaravam. Um cavaleiro heróico em brilhante armadura e um vilão, com a aparência tenebrosa de um cavaleiro negro. Será que a vida poderia ser tão simples assim? Uns bons e outros maus? Nesse instante, Sam se lembrou do ceticismo no olhar da Sra. Mackenzie ao falar sobre Brian. Como vai o negócio de antiguidades? Continua comprando raridades a preços irrisórios? O sorriso cínico no rosto de Paul deixou Sam cheio de apreensão. Você sempre teve um bom faro para barganhas, não é mesmo? Por alguma razão, aquela frase perturbara Brian profundamente, tanto que, mesmo já estando distante, ele deu mais um passo para trás, como se houvesse recebido uma ameaça física. Paul ampliou o sorriso ao notar a reação do primo. Nós temos que ir, respondeu Brian, tentando recuperar a compostura. Ah, tenho certeza de que tem mesmo, disse Paul, fazendo um gesto exagerado ao olhar para o relógio. Afinal, perderam mais de uma hora aqui. Os médicos disseram que não deveríamos cansar nossa tia Emily. O que foi muito conveniente para você, não? Os olhos de Paul se inflamaram com fúria. Se me dão licença, eu preciso ir andando. O jeito de Paul era uma afronta direta à afirmação que seu primo acabara de fazer, já que estava indo fazer companhia à senhora Emily, enquanto Brian partia depois de uma rápida visita. Hipócrita, pensou Sam, lembrando-se dos 3 meses de abandono que haviam se passado. Talvez eu o veja por aí, disse Paul. Não se ouvir primeiro. Brian retrucou. Entrou no carro com o ar de quem queria sair da presença do seu primo o mais depressa possível. O modo como colocou a chave no contato e saiu dirigindo com fúria demonstrou o quanto as provocações de Paul o haviam abalado. Sam notou uma porção de peças no banco de trás do carro, em especial uma que ela achou reconhecer. Esse não é o velho quadro do Sr. Wright? Era. Brian corrigiu. Ele estava fazendo uma limpeza e eu o livrei dessas peças. Uma limpeza? Sam ficou surpresa, pois sua mãe era amiga do Sr. Wright. Segundo soubera, ele ganhara aquele quadro da esposa no 20º aniversário de casamento e, desde que ela morrera, o Sr. Wright havia ficado desolado.
Eu pensei que ele jamais venderia esse quadro, mesmo que por uma fortuna. Você deve estar confundindo o quadro com outra peça. O tom de Brian pareceu mais ríspido do que o necessário. Ele me vendeu o quadro essa manhã e pareceu muito feliz com a importância que eu paguei. É valioso? A ideia de que Brian estaria aproveitando as viagens de visita à tia-avó para fechar negócios incomodou Sam, tanto quanto a afirmação de Paul ao acusá-lo de comprar raridades por preços irrisórios. Eu terei um lucro justo, mas sobre o noivado, Brian mudou o rumo da conversa, voltando ao tópico que Sam havia iniciado antes. Não acha que é um pouco cedo para desmanchá-lo? Eu não chamaria de desmanchar, nem existe um noivado de verdade. A voz de Sam exprimia mais tensão do que ela desejava. Eu não acho certo enganarmos a senhora Emily desse jeito. Não a estamos enganando. Interrompeu Brian com suavidade, apenas tentando fazê-la feliz. Fazê-la feliz? Sam não conseguia ignorar a reação da patroa durante a visita. Ela própria dissera não aprovar o noivado. Ora, ela ficou muito feliz quando eu contei, argumentou Brian. Teria ficado mesmo? Sam questionou-se. Não estava presente no momento em que Brian contara sobre o noivado e não tinha ideia de como a senhora Emily havia reagido. Desde então, a velhinha não havia tocado no assunto. Pelo menos até hoje, quando não se mostrara nem um pouco favorável à ideia. Não acha que é cedo para isso? Inquiriu Brian. Cedo. Esse noivado fictício foi uma atitude de emergência para alegrar uma pessoa à beira da morte, porém hoje não existe mais essa condição. Mas e se ela tiver uma recaída ou a senhora Emily não terá uma recaída? Senna estava decidida a acabar logo com tudo. Fizera um favor a Brian em uma condição especial. Contudo, agora a situação havia mudado. Estava claro que a ideia nem sequer fora boa. Ela está demonstrando sinais de franca recuperação. Acrescentou. Qualquer um pode ver. Os médicos já estão até falando em deixá-la ir para casa. Mas, está bem. Brian concordou. Direi a ela na próxima semana. Eu a verei amanhã. Eu bem que poderia. Começou Sam, mas foi interrompida por ele. Eu acho que seria melhor se eu mesmo falasse. Além do mais, fui eu quem disse a ela que estamos noivos quando tudo começou. Mesmo tendo de concordar com isso, Sam não conseguia entender o motivo que levava Brian a querer adiar tanto o encerramento do noivado. Quer ficar em casa ou em Riverview? Perguntou Brian. Em casa, por favor. Preciso lavar essas toalhas que eu estou trazendo. Somente na hora de descer do carro, Sam se lembrou do telefonema do dia anterior. Quase me esqueci. Alguém do grupo Prospect ligou de novo. Dessa vez foi uma tal de Sra. Ashley. Pediu que você ligasse de volta. Antes desse dia, Sam não notaria a expressão suspeita que apareceu por alguns instantes no rosto de Brian. Eu vou ligar. Vejo você semana que vem. Respondeu ele e logo se despediu, dando a impressão de que não queria permanecer nem mais um segundo ali. Ao se ver sozinha em casa, Sam começou a refletir sobre as suas opiniões e as mudanças que as mesmas haviam sofrido nos últimos dias. Não tinha mais segurança a respeito do caráter de Brian, mas também não queria começar a dar credibilidade a Paul. A chave fora a reação da senhora Emily no hospital. Sam deduziu que a farsa do noivado fora um erro em sua totalidade. Uma hora mais tarde, estava estendendo as toalhas que havia acabado de lavar, quando ouviu Paul se aproximando pelo jardim. Sério e tenso, acabava de voltar do hospital. Onde estão seus pais? Perguntou a ela. Saíram. Mamãe foi. Entre. Ele interrompeu com rudeza. Preciso falar com você. Não ouse me dar ordens, protestou Sam. Eu faço o que eu achar que devo. Você ferou, Paul. E pode guardar a interpretação de garoto inocente para quando for necessário, senhorita. Há coisas que eu tenho de lhe dizer e vou fazê-lo agora. A única escolha que estou lhe dando é de poder ouvir dentro de casa com privacidade, ou aqui fora, fazendo um escândalo para os vizinhos assistirem. Sem opção, Sam ergueu o queixo e andou em direção à sala, tentando manter a dignidade. E então? Perguntou a ele. O que quer de mim? Onde está Brian? Era a última pergunta que Sam poderia esperar, tanto que não conseguiu saber se havia entendido direito. Brian? Balbuciou. Pare com isso. Não tente me fazer de idiota, Sandy. Diga! O olhar acinzentado de Paul se dirigiu às mãos de Sam antes de voltar a encará-la. Você não usa aliança de noivado, falou num tom mais controlado. Um momento depois explodiu em fúria e voltou a falar alto. Onde está seu precioso noivo? Vamos, diga! Quando ouviu Paul usar a palavra noivo, Sam percebeu que qualquer esperança a respeito de terminar a farsa antes que ele descobrisse havia ido por água abaixo. Lamentando o fato de não ter conseguido persuadir Brian a falar antes com a Sra. Emily e acabar com o noivado,
Sen perguntou a si mesma se essa história afetava Paul de alguma maneira. Sabia que ele ficaria bravo, mas não imaginava que poderia ter uma reação como essa. Então você sabe, falou mantendo a cabeça baixa. Então você sabe, Paul imitou-a com tom jocoso. Isso é tudo que tem a dizer, minha querida Sandy? Você me decepciona. Eu pensei que fosse se lançar em um discurso inflamado a respeito das qualidades maravilhosas de Brian, ressaltando todas as suas virtudes, ao mesmo tempo em que faria um paralelo demonstrando que criatura vil eu sou, a personificação do próprio mal. Sen voltou a encará-lo, mas não conseguiu proferir uma só palavra. Paul continuou. Ora, ora, ao invés de dizer o quanto ama até o chão onde meu primo pisa e que mal pode esperar para se casar com ele, você ficou sem palavras pela primeira vez, desde que eu tive o azar de conhecê-la? Isso parece confirmar minhas suspeitas. Que suspeitas? Sam perguntou incrédula. O que poderia ser pior do que as coisas que ele já vinha pensando dela? Não é óbvio, minha querida. A acidez do sarcasmo de Paul magoava Sam de um modo profundo. Está meio devagar com o raciocínio hoje? Vamos tentar de outro jeito. Lembra da garota de quem falávamos ontem? Aquela que conheceu a minha tia-avó e contou uma história patética sobre a sua necessidade de achar um emprego com urgência? Sim, claro. Cortou o seno impaciente. Já passamos por isso. Passamos mesmo. O sorriso sádico de Paul o tornava parecido com um predador que acabara de encurralar a presa. Pois agora parece haver um segundo capítulo nessa história. Nele, a mesma jovem, não estando contente em enganar e arrancar dinheiro fácil da pobre velhinha com seus serviços ridículos, visualiza uma maneira de extrair da situação ainda mais ganhos do que imaginara no início. Talvez ela não tenha gostado de ver o quanto a velha senhora era independente. Continuou Paul. Percebeu então que o melhor modo de ganhar mais dinheiro com a situação seria casar com um dos herdeiros da senhora. Ai, agora você está sendo ridículo, protestou sendo incrédula. Paul não poderia estar falando sério. Estou mesmo? Perguntou ele de modo acusador. Creio que é um pouco tarde para começar a declarar seu amor por Brian. Não, mas eu não o amo, confessou Sam de modo desesperado. Você entendeu tudo errado. Paul não a deixou se explicar. Vai negar que tudo isso é uma farsa que você e Brian esquematizaram juntos? Sam ficou tão atordoada pelo ataque direto que não conseguiu pensar com clareza. Paul parecia saber de tudo. Teria Brian contado a ele? Nesse caso, por que perguntaria? Não, quero dizer, sim, mas não planejamos isso juntos. Sua voz falhou. Eu deveria saber. Paul declarou de um modo sombrio. Afinal, os lucros da farsa seriam muito óbvios. Lucros? Sam não entendeu. Parecia que Paul não sabia toda a verdade no final das contas. Um momento, eu não sei que confusão está fazendo. Se já sabia que não havia um noivado de verdade? A fúria de Paul voltou a interrompê-la antes de qualquer explicação. Não era um noivado de verdade. As palavras rudes saíram por entre os dentes. Sua meretriz é ainda pior do que eu tinha imaginado. Não me trate assim, não tenho esse direito e eu não mereço. Tudo foi feito com a melhor das intenções. Ah, eu tenho certeza que sim. Mas a favor de quem? Do meu primo Brian e de você mesma, é claro. Não me venha dizer que levou a tia Anna em consideração. Mas é claro que eu levei. Nós só pretendíamos fazê-la feliz. Feliz? A risada de Paul foi de puro escárnio. Tem um conceito muito estranho a respeito de boas intenções. Como pode dizer que pretendia fazê-la feliz, mentindo e enganando-a em um momento tão frágil? Só o fizemos porque pensamos que isso iria agradá-la. A senhora Emily estava desesperada para ver ao menos um de vocês dois casados antes de morrer. Foi devido ao estado dela que eu aceitei participar disso. Na época, não tínhamos como saber que ela se recuperaria. Tudo que eu queria era tornar os seus últimos dias, caso fossem os últimos, os mais felizes que ela pudessem ter. Os mais felizes, repetiu Paul sardônico. Até parece sincera, se não a conhecesse bem, chegaria a acreditar em você. Mas não me convenceu, querida. Sei muito bem o que tem a ganhar com seu pequeno ato de doçura, tentando fazer minha tia-avó feliz. Confesse logo, quanto Brian ofereceu? Qual a porcentagem dos lucros após a morte da tia Anne? Eu não sei do que você está falando, respondeu sendo confusa. Paul havia usado o termo lucros, o que não fazia sentido. Claro que não, confirmou ele de modo jocoso, desacreditando a afirmação de Sen. Está mesmo tentando me convencer de que Brian não havia contado a você que tia Anne prometera deixar toda a propriedade de Riverview ao sobrinho neto que se casasse primeiro? E como meu primo não poderia fazer um casamento ao lado do leito da nossa tia-avó, apresentou a ela o que mais se aproximava disso,
Uma noiva lhe garantiria a herança. Não, eu não acredito em você, explodiu Sen. Não poderia ser verdade que Brian a tivesse usado dessa maneira. Você está mentindo. O que Brian poderia querer com Riverview? Ele já tem a sua própria casa em Norwich e nem sequer gosta de Yorkshire. Eu tenho certeza de que não gostaria de morar aqui. Precisamente, mas ele conhece uma firma que constrói pequenos hotéis campestres e que costuma se utilizar de vários casarões para isso. Não me diga que nunca ouviu falar do Grupo Prospect. Ah, as ligações que Brian recebera. Sam ficou até pálida ao se dar conta do quanto Brian magoaria a tia se transformasse a casa de Riverview em um hotel comercial cheio de gente estranha. O sorriso de triunfo no rosto de Paul tornou claro para Sam que a reação que ela havia tido funcionara como uma confissão de cumplicidade. Acha mesmo que eu seria capaz de fazer uma coisa horrível como essa por dinheiro? Perguntou Sam em pânico. Paul deu de ombros com indiferença. Ontem eu até cheguei a pensar que havia julgado mal. Parecia tão preocupada com a tia Anne e ficou tão furiosa quando a acusei de enganá-la que eu lhe dei um voto de confiança. Mas hoje de manhã, quando descobri o plano que havia esquematizado com Brian para enganar uma velhinha moribunda e ficar com a casa de Riverview, de repente, Sam teve um lampejo de consciência e notou o motivo de toda a revolta de Paul. Cheia de fúria, interrompeu. Seu hipócrita, você me dá náuseas. Pois o sentimento é mútuo, respondeu ele furioso. Sam perdeu o controle e o esbofeteou. Aturdida pelo modo como Paul agarrou seu braço, contorceu-se para tentar se soltar. Nada disso, madame, preveniu ele. Ignorando o aviso, Sam lhe deu um forte chute na canela. Mesmo se contorcendo com a dor, Paul não a soltou, deixando-a mais furiosa. Se não me largar agora, eu vou gritar. Ameaçou ela. Grite, eu calo você, desafiou Paul. Como? A pergunta parou nesse mesmo ponto, pois o olhar de Paul já esclarecia a resposta. Sem entender bem o porquê, Sam foi contra o instinto de preservação que a mandava ficar calada e levantou a cabeça para começar a gritar. Entretanto, antes que o som fosse proferido, o grito foi sufocado pela presença dos lábios de Paul colados ao dela. Por mais insano que parecesse, era exatamente isso que Sam desejava. O beijo começou de forma brutal e dominadora, com tanta intensidade que quase chegou a machucá-la. Todavia, em uma fração de segundos, a dor se foi e a ferocidade transformou-se em paixão. Sam se viu correspondendo ao beijo de modo muito mais envolvente do que poderia imaginar. Sentia o calor do desejo percorrer seu corpo e incendiar sua mente. Era como se pudesse perceber as chamas que percorriam suas veias, enquanto a sua respiração tornava-se cada vez mais alterada. Seu braço foi solto e as mãos de Paul se moveram sobre o seu corpo, acariciando-a com a ansiedade e o cuidado de quem esperava por isso durante toda uma vida. Sam teve a impressão de que ele não sabia qual a parte do seu corpo que desejava tocar primeiro, tamanha a volúpia de seus movimentos. Cada carícia deixava Sam mais confusa, em meio ao calor de seu corpo misturado às controvérsias que se apossavam da sua mente. Não sabia como controlar a explosão sensual de seus sentidos, mas também não podia apagar a culpa por estar pactuando com o inimigo, por mais prazer que estivesse sentindo nisso. Paul ergueu então sua blusa e a tirou devagar, fazendo o mesmo com o sutiã. O toque dele em seus seios era quente e irresistível, fazendo-a gemer cada vez mais. As carícias de Paul eram intensas, quase ao ponto de lhe causar dor, mas ainda assim a sensação era deliciosa. Linda, murmurou Paul olhando para a parte nua do corpo dela. Tão linda. Abaixando a cabeça, Paul tocou gentilmente um dos seios com os lábios. Primeiro beijou-o e depois o sugou gentilmente, causando um espasmo de prazer que percorreu todo o corpo de Sam. Ela arqueou ainda mais o corpo de encontro ao dele, pressionando seu seio contra os lábios quentes que a exploravam de modo sequioso. Sussurrava o nome dele quase como se entoasse um cântico, em resposta às carícias que recebia. Porém, o som da sua voz surtiu o efeito de um balde de água fria, apagando o fogo que se apossara de Paul. Com o corpo reagindo em protesto, Seno sentiu-se afastar, frustrando toda a expectativa que havia sido despertada em seu corpo. O que está fazendo comigo? Paul exasperou-se. O quê? Sen não conseguia colocar as ideias no lugar. Sua mente só percebia a onda de dor e angústia que seu corpo frustrado estava sentindo. O que é isso, Sandy? Falou Paul, recuperando parte do autocontrole, mas ainda atordoado. Verificando até onde pode arriscar? Elevando as suas apostas? Sem entender, Sen observou Paul passar a mão pelos cabelos com violência, num gesto de autorreprovação.
Um primo apenas não é o suficiente para você? Está tão desesperada por uma parte da fortuna da tia Anne que não importa com qual dos primos terá de dormir para conseguir seu intento? Recordando tudo o que sentira a respeito de Paul desde o dia em que o conhecera, Sam finalmente conseguiu falar. Eu não dormiria com você nem que fosse o último homem da face da terra. Mais uma vez, o sentimento é mútuo. Então me diga, o que é preciso para mantê-la afastada da tia Anne? Quanto quer para deixá-la em paz? Você não pode me comprar, e mesmo que pudesse, eu não tocaria nenhuma moeda do seu dinheiro. O sorriso de Paul demonstrava traços de triunfo. Então terei de achar outro meio para livrar-me de você. Acredite-me, Sandy, querida. Usou de forma jocosa a expressão carinhosa com a qual a senhora Emily costumava chamá-la. Quero você afastada da vida da minha tia, custe o que custar, e farei o que eu achar necessário para alcançar meu objetivo.